Influência espiritual. É a nossa segunda reflexão. É da influência como Jesus, fruto de compreender as coisas de Deus e ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar, estar atento às necessidades, saber distinguir daquelas pessoas que estão no nosso círculo de influência e manter o foco no mais importante. Hoje nós vamos então falar sobre estar atento às necessidades e saber distingui-las. Em Marcos capítulo 6, nós estamos olhando o Evangelho de Marcos, no versículo 31, versículo 34 e versículo 37, nós encontramos o seguinte: primeiro, Jesus orientando os discípulos para irem para um lugar deserto para descansarem. Ou seja, Jesus percebeu que eles estavam cansados. Depois, Jesus passa a ensinar as multidões, ensinar coisas concernentes ao reino de Deus, porque Jesus percebeu que elas eram como ovelhas sem pastor, uma necessidade espiritual, necessidade de segurança, necessidade de proteção, necessidade de direção, de provisão espiritual na vida delas. Depois Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus percebeu e concordou com os discípulos que a multidão que estava ali atentamente o ouvindo, depois de um longo período, aquela multidão estava com fome e eles precisavam de se alimentar. Além disso, aquele milagre, Jesus sabia que era mais uma oportunidade de demonstrar aos discípulos a sua divindade, ou seja, que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Assim também, quando nós pensamos em mães, em pais, líderes no lar, líderes no mundo corporativo, no mundo político, temos falado do mundo acadêmico, mundo esportivo, eclesiástico, comunitário, etc. Pessoas que exercem influência sobre outras, com as marcas concernentes ao reino de Deus, são pessoas que, entre outras coisas, estão atentas às necessidades, primeiramente, daquelas pessoas do seu círculo de influência e são facilitadoras para que essas necessidades elas sejam providas, elas sejam supridas. É a nossa primeira parte da reflexão de hoje. A segunda parte é manter o foco no mais importante. Quando nós olhamos em Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39, nós encontramos Jesus indo para um lugar deserto para orar, né? E depois chegam diante de Jesus e falam assim: todos te procuram. E aí Jesus fala assim: vamos para outro lugar, porque eu preciso ir para uma outras regiões para ali pregar, anunciar a palavra, pois para isso eu vim. Ou seja, Jesus sabendo manter o foco naquilo que era mais importante. Tempo de oração, tempo de ensino da palavra. Quando ele vê a multidão, em Marcos 6, e ele compreende que as multidões são como ovelhas sem pastor, diz o texto que Jesus passa a ensinar as multidões, passa a ensinar coisas concernentes ao reino de Deus. E logo depois, no mesmo registro de Marcos 6, do milagre da multiplicação dos pães, de novo vamos encontrar Jesus saindo para um lugar onde ele pudesse estar ali orando. Tempo de comunhão com o Pai, tempo que manifestava a dependência dele com Deus Pai. Pessoas que verdadeiramente exercem influência na vida de outras, com as marcas do reino de Deus, são pessoas que compreendem a importância do hábito da oração, o desenvolvimento da comunhão com Deus Pai em oração, mas ao mesmo tempo o reconhecimento da dependência
de Deus Pai, para que por Ele, no poder e na capacitação do Espírito Santo, possa realizar, fazer as coisas de uma forma agradável a Deus e que tenha um impacto positivo com as marcas do reino de Deus às pessoas que estão no seu círculo de influência. Além disso, são pessoas que aproveitam as oportunidades para ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. A palavra de Deus que é espírito, que procede de Deus, que é vida, que transmite a vida que vem de Deus. A verdadeira vida revolucionária, a verdadeira vida transformadora, que aqui e agora tem o verdadeiro e pleno significado, verdadeiro e pleno propósito, verdadeira e plena identidade de quem é o ser humano, e ao mesmo tempo que tem aqui agora a verdadeira e plena satisfação e a esperança eterna também preservada nos céus em Cristo Jesus. Por esta razão, por mais ocupados que nós possamos estar, qual seja, independentemente do papel de cada um, seja no contexto do lar, seja no contexto do mundo corporativo, acadêmico, político, esportivo, no mundo comunitário, no mundo eclesiástico, pessoas que verdadeiramente exercem sobre outras a influência positiva e poderosa com as marcas Made in Deus, são pessoas que não perdem o foco do hábito da vida de oração e não perdem o foco de anunciar e comunicar as coisas concernentes ao reino de Deus. E fazem isso com autoridade, porque são pessoas que verdadeiramente estudam a palavra, procuram no Espírito compreender a palavra, se apropriam da palavra e colocam a palavra de Deus em prática na sua vida. Esse áudio aqui, ele te dá um pouco desse conteúdo. Se você quiser o texto inteiro que trata sobre esses dois pontos, estar atento às necessidades, saber distingui-las e manter o foco no mais importante, vai no site, no alvo.com. No site você tem o texto dessa segunda reflexão, assim como tem o texto da primeira reflexão e o texto de muitos outros vídeos e muitos outros estudos. E não se esqueça, se você puder, se você acompanha no YouTube, no Facebook, se você acompanha no Instagram, acompanhe também no YouTube, inscreva-se, curta, divulgue. Um forte abraço para você e até a próxima semana, se Deus quiser, na terceira parte desta reflexão sobre influência espiritual ou influência segundo Jesus Cristo.